Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. O Museu das Culturas Indígenas é a nossa Tava. Tava em Guarani pode ser traduzida como Casa de Transformação. Sejam bem-vindos! Olá, Tavas! Eu sou Amanda Serafim Pancararu, comunicadora do Museu das Culturas Indígenas. E hoje nos encontramos neste episódio para a contação de histórias com o Cuenã, que é do povo Ticuna. E esteve presente no Museu das Culturas Indígenas para a contação de histórias As Cosmovisões do Povo Magutã. Separamos um trecho da história abordada para você, nosso ouvinte, que não esteve ou esteve presente em nossa Tava. Fiquem com a apresentação de Cuenã. Vem com a gente nessa contação de história ancestral. Eu me chamo Cuenã, eu sou indígena de dois povos da Amazônia brasileira. Sou do povo Ticuna, que é onde eu vou estar trazendo as cosmovisões do povo Ticuna, mais conhecido também como povo Maguta, E também sou do povo Tariano, do Alto Rio Negro, e mais especificamente cresci numa comunidade Ticuna, onde eu aprendi, cresci com minhas avós, cresci no ambiente de contação de história, no íntimo familiar do povo Ticuna, a gente ficava lá, a gente se reunia, eu e meus primos, meus irmãos, minhas avós, minhas tias, a gente se reunia, para contar essas histórias, E são muito sagradas para nós, que histórias que já aconteceram e que também ainda acontecem hoje em dia, porque o povo Ticuna, ou o povo Maguta, que é a nossa verdadeira denominação, a gente tem uma questão muito familiar com a arte, com a espiritualidade na mesma esfera, Então a gente costuma falar que toda manifestação cultural nossa é uma manifestação cultural e artística também, e espiritual, Então a partir disso eu trago aqui alguns contos, que eu trouxe do meu povo, que são muito sagrados pra gente, Começando, acho que a partir da questão do povo Maguta, o nome do povo Maguta em si, ele já carrega em si a história, do povo Ticuna, do povo Maguta, Maguta, pra quem não conhece, Maguta Mag significa o povo e Gta significa pescado, E por que ele é o povo pescado? Na cosmologia, ou na cosmovisão do povo Ticuna, do povo Maguta, ele tem a questão da gente ser pescado no rio Évora. Gravem bem esse nome, rio Évora, pra gente é um rio muito sagrado pra gente, Antes de eu começar, acho que eu vou falar essencialmente do rio Évora, porque o rio Évora é da onde o povo Ticuna veio, da onde o povo Ticuna foi pescado, O rio Évora, ele é o início, ele é o meio e ele é o fim também do povo Ticuna, Porque além de ser um rio, ele também é um portal sagrado, para nós do povo Ticuna. Ele é como se fosse um portal de morada dos nossos ancestrais, morada dos imortais também, que a gente chama de Ana, que são considerados, que são entidades espirituais que trazem bênção para as comunidades, mas depois eu vou desenvolvendo mais com vocês, Bom, para falar um pouco da história do povo Ticuna, eu acho que eu trago essa questão do rio, como eu falei, mas principalmente de onde surgiu tudo, que veio de Mutapa. Mutapa seria, hoje em dia, como é que eu posso colocar? Seria como se fosse o próprio universo em si. Mutapa existia no universo, nesse cosmos, ele andava sozinho, não existia terra, não existia animais, não existia quase nada. O que existia aqui nessa terra era somente água e terra, que eram as matérias principais, especificamente desse mundo, Que existiam vários mundos, existiam várias dimensões ali sagradas, de entidades espirituais que já habitavam muito antes da gente, Então o Utapa, ficava muito assim, nossa, essa terra tão vazia, eu tô tão sozinho, queria que tivesse seres humanos ali, ou pessoas, ou coisas ali existindo ou coexistindo entre si, Então nisso surge Mapana, que é a primeira, como se fosse, para um entendimento muito melhor, como se fosse uma Eva da vida, Chega a Mapana, que é uma figura feminina, só que ela é uma figura feminina, mas ela não tinha, por exemplo, um corpo feminino. Eu falo uma figura feminina porque ela tinha traços ali que remetiam à questão da feminilidade mesmo, da questão da criação, por exemplo, Porque foi a partir dela que veio o povo Ticuna, E por que, como assim, por que foi a partir dela que veio o povo Ticuna,
Ele criou ela primeiro, né, como se fosse uma entidade, não como humano, não como animal, como se fosse uma entidade mesmo que vagava também junto com ele para fazer essa companhia dele, né. E nessa vagação eles perceberam que também estava muito vazio, não era suficiente também só ela estar lá. E aí eles criaram então, primeiro as pessoas não, os animais das águas, né, que são tipo, ainda não existia peixes, eram outros animais ainda que eu não sei como que falam no português, porque na língua ticuna a gente tem várias palavras próprias mesmo, né, mas a gente chamava de to'a, que são tipo, como que eu posso dizer, são tipo polvos, eu não sei exatamente, polvos, como é que é o nome daquele bichinho que tem nas águas, que são dos mares, que flutuam, assim, águas vivas, tinham mais esses bichinhos, não tinha peixe ainda, né? Aí o que aconteceu? Tipo, ele também criou também a da superfície da terra também, né? Só que tava muito vazio ainda pra ele, não era o suficiente pra ele, né? Então eles tinham muita discussão entre ele e a Mapana, né? O Utapa e a Mapana, né? Que são os dois principais criadores, né, da Terra. E eles brigaram na floresta porque ela não podia dar seres que nem eles, né? Ou seres humanos, pelo menos. Então eles brigaram, né, nesse meio caminho da floresta, né? E ele ficou com raiva dela e amarrou ela numa árvore gigante, que a gente chama de voti, né? Mais conhecido em português como samalmeira. E nesse tempo também, o sol ele era coberto por essa árvore. Tipo assim, essa árvore ela cobria o mundo inteiro que a gente vivia nesse tempo, né? Então, não tinha flecha de luz, não tinha nada com sol, era tudo escuro naquele tempo, né? Então ele amarrou ela nessa árvore, né? Toda aberta mesmo, né? Sendo bem específico, assim, ele amarrou ela de pernas abertas, com as partes íntimas dela assim aberta mesmo, né? E nisso veio vários animais picarem ela, vieram formigas, vieram várias coisas assim picarem ela, vieram cobras, né? Até que veio um pássaro que a gente chama de cancan, povo ticuna, né? Que é um pássaro que ele é tipo uma entidade espiritual muito forte do povo ticuna, como se fosse também um ancestral de Ngutapa também. Então aí ele veio lá, ele chegou nessa mesma árvore onde ela estava, né? E perguntou pra ela, né, o que aconteceu, por que ela estava ali, né? Nisso ela falou, não, o Utapa fez isso comigo porque ele quer ter filhos e eu não consigo dar filhos pra ele, né? Então ele falou, então você vai ter que se vingar então dele, né? Já que você não consegue dar filhos pra ele vai dar filhos pra você, né? Então o evento já começa assim, né? Desse questionamento mesmo, até acho que questão de gênero, né? E de sexualidade também nesse âmbito, né? Onde ele entrega uma casa de abelhas pra ela, uma casa de abelhas. E tem outras versões também que a minha avó me contava que elas transformavam em abelha também. E nessa primeira versão, ela espera ele nessa árvore, né? Ela sobe nessa árvore e ela espera ele, tipo, retornar, né? Pra ver ela. Nisso que ele retorna, ela joga essa casa de abelhas nele e acaba atingindo os dois joelhos dele. Acaba atingindo esses dois joelhos dele, que aí vem essa questão já dos filhos, né? O que acontece? Ngutapa, quando foi atingido pelos dois joelhos, né? Pelos dois joelhos, o joelho dele acabou ficando muito inchado mesmo, ele não conseguia mais andar, ele andava literalmente se arrastando até uma maloca central que existia lá. E nisso ele foi passando os dias, o joelho dele começava a inchar, e ele não sabia o que era, até que eu acho que no 7º dia, se eu não me engano, aquelas bolhas que estavam no joelho dele ficaram transparentes, e aí apareceu 2 casais de cada lado, uma menina e um menino, que era o Kanakis, que já né, até então não eram humanos, eram entidades espirituais também, porque veio deles, né? E do outro lado também mais um casal de irmão, que era o Ipe e a Mumbacha, né? E aí veio essa questão dos semideuses, né? Do povo ticuna, né? Que daí vai vir essa questão do povo ticuna mesmo. O povo ticuna, ele vem nesse processo, né? Então nesse processo, né? Esses filhos, eles crescem muito rápido, porque eles não são humanos normais, né? Eles crescem tipo assim, por dias.
Até que eles cresceram, então nesse termo de crescimento, né, eles tinham muita curiosidade, eles queriam ver muita coisa também nesse meio tempo, né. Eles queriam ver como que era o sol, por exemplo, né, porque era cobrido tipo, pela essa malmeira, né. E o que aconteceu, né, eles cresceram, as meninas também foram crescendo, né. E eu acho que conforme o tempo também, na naturalidade do tempo, eles também começaram a sentir falta também, porque existiam só eles ali. E era um mundo assim gigante, né? E era um mundo escuro, então ficava aquela coisa solitária, aquela coisa escura, né? Que alguma coisa assim, que depois eu vou contar lá na frente, limitava ele, né? Até então, que é a própria Samalmeira, né? Então nesse meio tempo eles foram crescendo, e o Joy e o Ip, né? Os dois irmãos, que são gêmeos, né? Eles têm essa ideia de, tipo, querer jogar uma pedra pra poder ver a flecha de luz no céu, né? Então eles jogam, eles nunca conseguem alcançar porque é muito alto. Até então que eles têm a ideia de cortar essa árvore, essa samalmeira. Só que eles não tinham noção que aquilo lá era o que dava vida, tipo, pro mundo inteiro, né? Luz pro mundo inteiro, ou que protegia o mundo de alguma forma, né? Então eles cortaram essa árvore caiu. E dentro dela tinha tipo um coração que ele ficava palpitando, e a gente chama de coração dessa malmeira, né? Nisso eles tentaram pegar, só que veio tipo um outro animal e engoliu esse coração. Aí veio, eles pegaram esse animal, colocaram pra fora e saiu a questão do coração, né? O coração saiu pra fora. Aí veio uma outra borboleta, engoliu também esse coração dele, né? Dessa malmeira. E nisso, esse coração foi colocado dentro de uma flauta, que é a flauta sagrada do povo Ticuna, que foi a primeira flauta que recebeu uma entidade espiritual de outro cosmo, por exemplo, que não era do povo Ticuna, que veio para trazer essas visões pra gente, né? Que visões de quê? Visões de roça, visões de pesca, visões de caça, visão mesmo de sobrevivência mesmo, como que a gente pode estar fazendo essa questão da coexistência do mundo humano, do mundo animal, do mundo de várias outras coisas que existiam ali também, que iam além de animais e seres humanos, que eram entidades espirituais, né? Ou entidades malignas mesmo também, né? Porque ao mesmo tempo que Joy deixou livre e Utapa também deixou livre tipo, esse ambiente, né? Então cresceram várias entidades, tanto entidades malignas, tanto entidades boas, né? Que também foram ali se influenciando com várias coisas que eles também faziam ali, né? Então, depois dessa flauta sagrada, né, veio um tronco. Depois que essa árvore foi cortada, né, nasceu um outro tronco, que era a árvore de Umari. Não sei se vocês conhecem uma fruta que é chamada de Umari, que ela é acho que só tem no Amazonas. Mas ela é desse tamanho, assim, é tipo uma fruta muito sagrada também para nós, o povo Ticuna, porque faz parte dessa questão da cosmovisão do povo Ticuna, né. Então nasceu essa árvore, né, onde nasceu um Umari, né, e ele estava florando esse Umari, né, o Ip e o Joy ficaram limpando, ficavam, tipo, cuidando, né, porque eles aprenderam a lição, né, que eles não poderiam cortar essa árvore, né, e já nasceu uma outra árvore ali que não era mais a samalmeira, né, e eles começaram a cuidar, né, dessa árvore e vieram que ia dar um único fruto e o último fruto também, que era sempre a continuação deles, né, só que aí existem muitas linhas de raciocínio, né, para entender isso nesse contexto, né? Muita gente entende que esse primeiro fruto seria como se fosse a primeira moça nova, né? A primeira fruta do Umari seria como se fosse a primeira pessoa humana a entrar no mundo aqui, nesse planeta Terra do povo Ticuna, né? Então essa fruta caiu no chão e o Ip, que era o irmão, digamos que mais bom, né? Porque eles eram gêmeos, né? O Ip era um irmão que tinha coisas mais malignas com ele, e o Joy era o Ip que tinha coisas mais boas com ele, de limpar essas coisas, né? Então ele ficou lá e falou pro irmão dele, pra esse irmão que era meio mal, que é o Ip, e falou: cuida bem dessa árvore aqui, que eu vou ali caçar, que eu tô com muita fome, e você fica aqui cuidando, e quando ela cair, não é pra você mexer. Nisso ele saiu, foi caçar, né? E ele achou... Ele caçou, fez um monte de coisa lá, e essa fruta caiu quando o irmão dele tava lá, né?
Então essa fruta caiu e ele pegou, escondida do irmão dele, levou pra cabana deles, né? E quando ele viu que essa fruta tinha se transformado numa linda mulher, que aí eu começo já a história da Thatcher Ui, né? Que é a primeira moça nova do povo ticuna, né? Ou a última fruta do Mari, né? Ele colocou ela dentro de uma flauta e o irmão dele voltou pra esse marizeiro, né? E ela não estava mais lá e ele foi lá na cabana do irmão dele perguntar onde está essa fruta, por que você pegou? E ele já sabia que ia ser uma mulher, né? Porque veio daquela árvore sagrada, né? E então aí ele foi lá e viu que o irmão dele tinha pegado aquele lá, só que não estava com o irmão dele porque ele tinha escondido na flauta. Então eles perguntaram onde estava aquela flauta, né? Tipo, ele procurou a floresta inteira, rodou o mundo para procurar e não achou. Aí até quando ele estava voltando, ele viu que o irmão dele estava falando sozinho, tipo, falando como se fosse alguma coisa na parede, essa flauta estava na parede, né? E ele não estava localizando, mas ele escutava a voz de uma menina rindo. E até então, tipo, ele não sabia o que era, que coisa que era aquela que ele estava conversando, dialogando, né? Só sei que chegou um momento que ele vasculhou a casa inteira dele, né? E achou essa menina. E nisso que ele achou essa menina, ele teve relações com ela. E o irmão dele veio depois descobriu que ele teve relações, digamos, com a companheira dela, né? E falou, não, agora que você vai ter filho com ela, o processo do ritual do povo ticuna é que toda vez que um bebê nasce, a gente passa genipapo no corpo inteiro dele. Genipapo é uma fruta que é muito sagrada para nós, o povo ticuna, porque ela é usada para limpeza, para purificação também, né? É uma tinta que você passa no corpo e ela depende muito do espiritual da pessoa. Se a pessoa tiver um espírito muito ruim, essa tinta não pega na pessoa, né? E se a pessoa tiver um espírito bom, a tinta pega e fica bem escura. Então a gente tem essa questão do genipapo, né? Então essa criança nasceu, né? Como eu falei, é muito rápido essa questão quando é entre semideuses, né, do povo ticuna, esse bebê cresce muito rápido e chega um momento que ele precisa passar o genipapo com seus processos também para ele pertencer também e ter essa imortalidade, né? Só que o Joey, né, que é esse irmão que o outro roubou a esposa dele, né, a esposa ou não sei o que era, só sei que ele ficou com muita raiva e afastou todos os genipapos que tinham, as frutas de genipapo, afastou, tipo, pra coisas bem longe, deixou, tipo, umas 2 frutas. E ele foi aumentando cada vez mais essa árvore para que o irmão dele não conseguisse pegar essa fruta. E quando ele pegou, ele se transformou numa formiga e desceu com essas frutas. Só que aí de castigo, o que o Joey fez, né? O Joey pediu pro irmão dele ralar sem parar pra poder fazer o genipapo, né? Pra poder passar no corpo da criança. Nisso ele ralou, ele falou, não, tá bom. Ele falou, não, pode ralar. Nisso ele nunca mandava o Ipe parar e ele ralou o corpo inteiro dele todinho dentro dessa, que a gente chama de kaiwari, né? Que é tipo um ralador, digamos assim, que é feito de vários dentes de peixe, né? Ele ralou e o irmão dele não mandava ele parar. E até que ele ralou o corpo inteiro dele e tipo, só ficou a borra mesmo do corpo dele, que é tipo um negócio assim. E nisso foi como se fosse um aprendizado, né? Tipo, que você nunca pode mexer com o que é sagrado, né? E tal, que isso seria o fim dele. Aí nisso ele se transformou em borra de genipapo, esse Ipe, né? Que é esse outro irmão dele. E nessa borra de genipapo, eles passaram na criança e o resto que passaram nessa criança, que é se tornar imortal, eles jogaram no rio Évora. E esse rio Évora e com essas borras que começaram a dar o povo ticuna, que é como se fosse parte desse deus que foi ralado por uma coisa negativa que ele fez. Então a borra ficou espalhada pelo rio inteiro, o rio ficou tipo preto, o rio Évora, né? Então aí nisso começaram a vir várias questões, assim, essa criança nasceu, e tipo, ela cresceu e ela chegou numa outra fase que é essencial também para o povo ticuna. O Museu das Culturas Indígenas é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Organização Social de Cultura Acampo Ortinari, em gestão compartilhada com o Instituto Maracá e Conselho Indígena Timirim, que conta com representantes indígenas do Estado de São Paulo.